muito boa noite, meus queridos amigos, familiares. Que Deus abençoe grandemente você nessa terça-feira. Estamos mais uma vez aqui nos estudos de célula, né, da nossa igreja, compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Graça e paz, amados. Boa noite. Hoje parece sábado, né? Mas é terça-feira, aniversário da cidade, da nossa cidade. 254 anos. Que você tenha tido um dia maravilhoso, representando o céu na terra, representando Jesus no meio da sua família, aonde você foi, né? Você foi para um churrasco, foi para uma festa familiar, aonde nós formos, nós somos cristãos. Nós somos pequenos Cristos, pequenos Cristo, divulgando o céu na terra, divulgando as boas novas de salvação, a esperança, a vida, a paz. Esse é o nosso chamado, esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós andamos, nós marchamos, nós não ficamos parados, estagnados. Que você e a sua família tente ficar em paz, focado nesse momento, porque nós sabemos que Deus nunca reúne o seu povo em vão. Ele sempre tem algo bom para nós. Que nós possamos crescer nisso, em nome de Jesus, que nós possamos... Amados, é engraçado, acontece cada coisa. A gente acabou de começar aqui, e de repente o computador aqui sumiu tudo. Eu não me lembro direito o que tem que fazer. Eu acho que tem que reiniciar. Enquanto a Renata vai reiniciando aí, nós vamos agindo aqui. Implantando a igreja nas famílias. Não adianta a gente ganhar o mundo e perdermos os nossos familiares, né? Então a gente precisa focar nesse treinamento. Você vê, irmão, é uma piada, né? É uma piada. Até agora nós estávamos sentados aqui, trabalhando, arrumando, deixando tudo lindo. O motoqueiro vai buzinar na casa do vizinho agora. Os cachorros entram nesse perrengue, estava tudo deitadinho, quietinho. O computador funcionando legalzinho, assim, só foi ligar a câmera, a gente sentar aqui, ó, o computador reiniciando, graças a Deus, os cachorros latindo, mas nós prosseguimos, nós não desistimos, estamos em uma corrida. É verdade. Meus queridos, nós estamos estudando, né, nas 2 últimas semanas, o assunto que nós estamos estudando vai falar sobre o nosso chamado, né? Vai falar sobre a vocação, né? A comissão que o Senhor Jesus deu para nós, cristãos, os filhos dele, né? Nós temos uma comissão, nós somos comissionados a levar essa palavra para as pessoas da nossa vida, né? Nós estudamos com o irmão Domênico e o Valdo no dia 13 de julho, nós falamos sobre o legado dos pais, né? O que os pais ensinam para os seus filhos, né? O exemplo dos pais para os filhos. E na semana passada nós falamos sobre lapidando novas vocações. Nós falamos sobre o nosso chamado em si, né? O comissionamento que o Senhor deu para nós. E nós falamos sobre honrar a vocação, sobre passar pela refinaria do Senhor. Nós falamos sobre ser testemunhas do Senhor por onde a gente passar. E nós falamos sobre o nosso servir, né? O nosso servir para a eternidade, né? Não é só para cá, para esse mundo terreno, mas é para a eternidade. Então hoje é uma continuação desses estudos, né? Nós vamos falar sobre implantando a igreja nas famílias. Nós sabemos que a igreja, né? A nossa casa tem que ser uma extensão da nossa igreja, né? Tem uma história que marcou bastante
quando eu escutei essa história, né, e é verdadeira, não é história de carochinha, a criança falou pro pai: papai, eu gosto de ir para a igreja. Por quê? Porque lá o Senhor não briga, lá o Senhor é bonzinho, lá o Senhor está sempre alegre, né? Por quê? Porque na casa dele, ele era uma pessoa, e na igreja ele era outra, né? E nós vamos falar exatamente sobre isso. A nossa casa deve ser uma extensão da igreja, né? Um lugar de paz, um lugar onde nós vivemos em comunhão, onde nós vivemos em harmonia, né? Todos os entes, né? Todos os membros da família vivem em harmonia. Então nós estamos falando muito nessas últimas 3 semanas sobre vocação, sobre chamado. E hoje vai falar sobre o chamado também, né? O Senhor está querendo despertar a cada um de nós para esse chamado, né? Nós não fomos chamados para ficar sentado na igreja, né? Sentado, nossa, só recebendo, só se alimentando. Nós recebemos na igreja para poder compartilhar com outros, né? Então é muito importante que você foque, né? Que você faça as anotações aí na sua casa, né? Talvez a gente não está incentivando vocês lá na igreja, né? A gente até parou um pouco de incentivar, mas a gente vai voltar a incentivar vocês a fazer as anotações, né? Porque é muito importante que você anote os pontos principais da mensagem. O Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, mas a nossa mente é muito assim, a gente fica pensando nas coisas do dia a dia e acaba esquecendo das principais, né? A gente precisa priorizar a palavra do Senhor. Então nós vamos começar esse tempo, né? Orando ao Senhor. Eu vou deixar aqui. Vamos começar esse tempo orando ao Senhor. Queremos agradecer já aos 18 guerreiros aí que estão nos assistindo. Saudades de vocês já, né? Domingo passou tão rápido, né? E a gente tem uma comunhão tão grande com os irmãos, né? Na segunda também a gente já se reuniu, mas hoje passou e a gente já está com saudade, né? É muito bom ter essa comunhão com a igreja, é muito bom ter esse tempo, né? Em que podemos nos reunir, ainda que virtualmente, né? Mas a gente pode compartilhar dessa palavra. Estou dando uma arrumadinha aqui, irmão, para a gente ficar bem focadinho, né? Amém. Tanto eu quanto a Renata, para ficar os dois bonitinhos na foto. Aí, ficou melhorzinho. Vamos orar? A galera acalmou aqui em casa. Ô meu Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, pela oportunidade que temos de estarmos juntos para glorificarmos o teu nome, para ouvirmos a sua voz, as suas orientações, para que possamos tomar posse dessa palavra e ativarmos em nós a fé, a alegria, o ânimo, o prazer em viver e levantar todos os dias sabendo que seremos testemunhas do Senhor, seremos exemplos na fé. Passaremos por lutas e dificuldades de cada dia, mas temos a plena convicção de que se nós estivermos ligados no Senhor, tudo será para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para mostrarmos mais Jesus em cada situação que vivemos, Deus. Que a glória do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos que estão focados neste momento em participar desta live, Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender que estamos reunidos em nome de Jesus, que o Senhor se faz presente e aonde o Senhor está presente, Deus, nós precisamos dar muita atenção, porque não é qualquer um, não é qualquer reunião, não são em todos os grupos que o Senhor se faz presente, mas o Senhor faz presente no meio daqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que se reúnem diante de Deus em nome de Jesus, para sermos abençoados com a Tua presença e a Tua ministração nos nossos corações. Em nome de Jesus, nos abençoa neste momento, neste estudo de célula. Amém, Jesus.
Amém. Aleluia. Amém. Eu vou compartilhar aqui. Eu gostaria que você compartilhasse aí também, né, para as pessoas aí da sua rede social. E eles podem entrar aqui e ouvir, né, nem que seja uma parte da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre implantando a igreja nas famílias. Eu quero ler um versículo aqui que está em Atos 14, verso 21, que diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Imagine que você tem uma largada de uma maratona. Imagine você correndo uma maratona e que você está numa largada, né, para correr alguns quilômetros aí, muitos quilômetros. O ponto de partida, imagine que um ponto de partida é uma avenida bem larga. E a prova começa e você avança, correndo, né? A prova começa e você avança e a pista vai ficando estreita, né? O seu ponto de partida foi uma avenida bem larga, mas você vai correndo e a pista vai ficando estreita. Você vai avançando e nem todos que largaram com você, vai na mesma velocidade. Né? Vocês que já assistiram maratona, a gente sabe que é um pouco assim, né? Então a gente está fazendo um paralelo aí com a nossa caminhada na fé cristã, né? O desgaste muitas vezes faz desanimar as pessoas nessa caminhada, nessa largada, nessa corrida, né? Mas no caminho, o que acontece com os maratonistas? Eles recebem água, né, para renovar, para hidratar. Quando os maratonistas pensam que não tem mais forças, eles recebem um ânimo assim e descobrem que eles conseguem ir mais longe. Né? Eles não desistem ali no meio do caminho. Né? E depois de muita dedicação e entrega, quando menos espera, se depara com a chegada, né? Com a reta final, chegada, escrito ali. Né? Então, parecia tão longe, né? E logo conclui-se a maratona. Quando você conclui a corrida, talvez você até pense assim, poderia ter me esforçado mais. E aqui a gente, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? A igreja, ela não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Né? Nós não chegamos na igreja e tá bom. Não, é da igreja que começamos a servir, começamos a caminhada para chegar aonde? No céu, que é o nosso... ponto de chegada, de verdade. É o nosso ponto de chegada, né? É o nosso alvo. Né? Então a gente almeja ganhar a vida eterna. Né? Nós estamos caminhando para voltar para casa, né? Nas moradas que o Senhor preparou para nós. Então a gente está fazendo esse paralelo com a maratona porque é realmente uma corrida, é algo que você vai alcançar, e aquela pessoa que consegue ir até o fim sem desanimar, ainda que não chegue em primeiro lugar, né? Mas ele alcança a chegada e ele chega até aquele propósito, e lá ele vai ser coroado ou vai ganhar uma medalha, e assim será com a gente também, né? Então a gente precisa entender que a igreja não é o ponto de chegada, mas ela é o ponto de partida. E assim é a essência do nosso chamado, né? Quem faz parte de uma igreja, quanto mais nos aplicarmos no início, mais rápido chegaremos ao alvo. Nós estamos falando do nosso chamado como cristãos, né? Desse comissionamento, dessa vocação que o Senhor deu para nós. Então, quando nós notamos que estamos atuando com excelência, fica claro que com um ponto de partida tão impressionante e inspirador como nossa dedicação ao serviço do ministério, na casa de Deus, fica mais fácil da gente cumprir a nossa missão, né? E a gente está falando que a igreja é o ponto de partida, então a igreja é aquela que vai dar ferramentas para nós continuarmos a nossa corrida. Né? Então a igreja ela é inspiradora para isso, é ela que vai nos motivar a continuar correndo. Amados, quando eu era jovem,
Agora eu vou entrar nos causos, né, da Sueli, né? Quando eu era jovem, eu participei de uma maratona na nossa cidade, em Itapevi. Era, se eu não me engano, acho que eram uns 10 quilômetros. Eu era jovem, eu vim para São José com 17, então deveria ter uns 15. Tinha 300, 400 pessoas. Eu cheguei em 45º lugar. Eu me lembro que a saída, a galera... a Renata deu um pontapé no tripé aqui, irmãos, que vocês vão ver que vai dar uma tremida aí. Então, assim, é mais ou menos isso que a Renata falou mesmo, né? A saída é um lugar mais amplo, né? Que dá para um monte de gente ficar junto. E com o tempo a corrida ela vai ficando difícil, algumas pessoas ficam pelo caminho. Eu me lembro que muita gente que aparentemente tinha uma condição melhor do que eu, ficaram pelo caminho. Quando chegou em um determinado ponto da corrida, o peito ardia, não tinha a mordomia que a Renata falou, de ter gente dando água no caminho. Não me lembro de ninguém ter oferecido água para mim. E eu me lembro que quando estava próximo da chegada, uns 2 quilômetros da chegada, eu vi uma pessoa, um homem. Gente, ele era gigante. E ele estava desistindo. Ele estava desistindo da corrida. E eu sabia que eu não ia tirar o primeiro lugar mesmo, né? E eu vi que já tinha gente que já tinha até chego. Já ouvia-se falar no caminho que era para continuar correndo, que eu estava entre os 40, não sei o quê. E eu parei e ajudei esse senhor. Eu falei, vamos amigo, vamos, só falta um pouquinho, faltavam uns 2 quilômetros. E eu fui junto com ele. A gente foi correndo devagarzinho e eu fui junto com ele. Quando chegou na frente, eu deixei ele até chegar na minha frente. Ele chegou em 44º. E eu ganhei medalha, viu? Todo mundo ganhava medalha. E assim, mas no meio do caminho, teve vários momentos que eu senti, não compensa, se eu não vou ganhar, não compensa. Eu vou parar aqui, pego já o caminho da minha casa e vou para casa. Mas não, daí eu vi algumas pessoas me passando, eu falo, não, mas calma aí, eu não posso dar essa moral para esse pessoal, eu não sou tão ruim assim, eu não vou desistir. Aí eu corria e cada pessoa que eu passava me animava mais ainda para continuar correndo. Eu me aplicava mais, como a Renata fala, eu tinha mais dedicação, mais aplicação, mais foco. É o que a Renata está falando com relação à igreja. Quanto mais aplicação, quanto mais desejo, mais dedicação, mais amor, mais entusiasmo, mais longe nós vamos chegar dentro desse reino. E quando a gente se adaptar e estar servindo, servir é algo espiritual que se torna tão natural na nossa vida, que assim, alguns, nossa, que esforço, como você faz um monte de coisa aqui na igreja. Não, faz com tranquilidade. Não, já sou acostumado a fazer isso, desde o começo eu trabalho na igreja. Então fica mais fácil essa nossa corrida como igreja. E o final é maravilhoso, o final é o céu, é a casa do nosso Pai. Mas infelizmente tem gente que para pelo caminho. Tem gente que desacelera e para. Tem gente que desacelera, mas daí pega um novo ânimo, né? Recebe água, recebe uma palavra amiga, recebe uma palavra de Deus dentro da igreja e prossegue. E nós precisamos agir dessa forma, nós precisamos atuar com excelência. O nosso tempo de servir na igreja precisa ser algo impressionante e inspirador para quem chega. E nós estamos numa família, né, onde um ajuda o outro, né? Igual o Valdo falou, ele parou para ajudar um senhor, né, uma pessoa, e na igreja também é assim, um ajuda o outro, né? Quando um está cansado, o outro vai lá e anima, não é assim, um ora pelo outro, e assim a gente vai prosseguindo essa corrida, essa caminhada, amém? Então assim, um grande ponto de partida, como nós falamos, ponto de partida é a igreja. Aponta para uma grande corrida. Então nós temos as ferramentas, a gente sempre fala das ferramentas que a igreja fornece para a gente nessa caminhada, né? Imagina que
é um copo de água que você recebe, é uma massagem ali no pé para você continuar correndo, é um ânimo, né? É um incentivo. Então, as ferramentas que a igreja tem, né, de comunhão, célula, CTVIP, celebrações, encontros, são ferramentas importantíssimas, né? É isso que dá um ânimo para a pessoa, inspira, né, as pessoas a continuarem. E vai inspirar outras pessoas também, que é a nossa vocação, né? Para que o nosso propósito é esse, de chamar, fazer discípulos em todas as nações, em todos os locais que a gente passar. Então, ao tornar-se um discípulo de Jesus na nossa igreja, você está se inscrevendo nessa corrida. Você não vai pensar que você vai ficar ali, eu não vou correr não, vou ficar sentadinho aqui, eu vou ver a corrida só. Não, você tem um alvo. Foi chamado para correr. Foi chamado, você precisa participar, porque participando você está obedecendo o ID. O ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então você precisa servir, você precisa participar. Você não precisa ficar só como um mero espectador. Aqui, né, na igreja, no nosso chamado, é impossível estar somente sentado, salvo, satisfeito e sedentário. Não pode. A gente precisa estar sempre em treinamento, sempre em evolução, sempre dinâmico, né? A gente não pode ficar estagnado, parado. É por isso, meus amados, dentre todas as ferramentas, com relação às mulheres, já está havendo um movimento aí, a Sueli está se comunicando com as mulheres VIPs, né? Delas, né? Elas, para fazer uma corridinha de comunhão com as mulheres. E agora a gente vai começar em agosto o treinamento com o Renan, como que é o nome? Treinamento funcional. O treinamento funcional em agosto nós vamos começar. É um treinamento físico, mas envolve comunhão, envolve estarmos cuidando desse templo que é o nosso corpo, para que a gente consiga continuar correndo, trabalhando e animado. Então, assim, a gente está buscando ferramentas, sem falar das ministrações que Deus tem falado poderosamente, Deus tem revelado, Deus tem prometido. São todos os tempos dentro dessa corrida que nós estamos recebendo ânimo, recebendo água, recebendo palavra de incentivo, palavra de apoio, abraços, vamos junto, vamos prosseguir, vamos avante, não pare. Então, assim, você precisa estar antenado, porque a nossa igreja está crescendo. E quanto mais a nossa igreja cresce, mais o inferno esvazia. Isso quer dizer, nós estamos ouvindo e obedecendo o chamado de Deus. Então, assim, vamos continuar. Nada de sentado, salvo e satisfeito ou sedentário. Não. Levante e ande. Não é aqui o nosso descanso. É verdade. E o que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos, é contagiante, né? Se não está contagiando você, é porque tem alguma coisa errada com você, né? Certamente você vai se levantar para atender a instrução que Jesus deu aos seus discípulos, porque é contagiante, né? Quando a gente está no meio de um povo que está animado, que está feliz, a gente um passa para o outro essa alegria, né? É contagiante essa alegria, né? Coisas boas acontecem. E aí a gente começa a atender a instrução que Jesus deu para nós, né? Que é: receberão poder do Espírito Santo, vocês vão receber poder. O Senhor está nos revestindo de poder. O Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Isso está lá em Atos 1, verso 8. Vocês vão ser minhas testemunhas ao receber o poder do Espírito Santo. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você vai receber poder para ser testemunha de Jesus. Aí no Campos do São José, no Jardim Mariana, aqui no Monte Castelo e até os confins da terra. É contagiante e é uma honra participar dessa corrida. Olha, meus amados, e a nossa igreja, nós começamos há 3 anos e pouco. Eu me lembro que quando a igreja estava lotada, tinha 20 pessoas e algumas crianças.
Hoje a gente chega a ter 20 crianças, na soma geral nós temos umas 20 crianças e nós estamos aí com 60 adultos. Olha que coisa maravilhosa. Em 3 anos, vamos dizer, nós saímos de 20 para 60, contando os adultos. De criança a gente tinha 2 ou 3 crianças, hoje a gente chega a ter 20. Então assim, nessa corrida Deus só está chamando pessoas, chamando gente. E você não pode ficar para trás. A gente recebeu uma convocação e a gente precisa preparar novos atletas para trabalhar nessa obra, e estamos preparando, né? Estamos preparando. Daqui a pouco eu tenho novidade aí nessas células de dupla que nós vamos fazer em agosto, vai ter novidade aí para nós. É bênção de Deus, é Deus colocando o holofote dele em cima de pessoas que estão correndo, estão animadas, inspirando outras, correndo, trabalhando, ajudando, agitando. E a gente não pode atrapalhar a corrida dessas pessoas, a gente tem que facilitar as coisas. Então, assim, a nossa igreja, como a Renata mesmo disse, assim, nós estamos vivendo um tempo contagiante, de muita alegria, muita gente nova chegando na igreja. Domingo, né? Domingo nós tivemos um casal lá no fundo de pessoas assim, bem experientes, e eu falei para os irmãos, né, que eu fiquei preocupado, falei, com esse barulho todo nosso aqui, não vai, eles não vão ficar. Eles saíram dizendo que vão continuar com a gente. Você vê, Deus está trazendo pessoas de todas as idades para trabalhar conosco para o reino, não é para uma igreja, não. A igreja vai ser abençoada, beneficiada com isso, mas o foco nosso é trabalhar para o Rei da Glória, trabalhar para que o céu seja implantado na vida das pessoas e nas nossas famílias, né? É verdade. E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe um carimbo ali no nosso passaporte, né? Um passaporte espiritual que eu estou falando, né? E aí a gente é enviado para outras regiões, né? Você fala assim, mas Renata, eu não saio do campus de São José, não saio. Mas você sai, para algum lugar você sai, para a sua escola, para o seu trabalho, para a padaria, para algum lugar. O Senhor está te enviando, né, para influenciar uma região, influenciar as pessoas ao seu redor, o seu próximo ali. O Senhor vai dar pessoas na sua vida, vai aparecer pessoas na sua vida que você fala, Senhor, eu vou cumprir meu ID aqui, com essas pessoas. É isso mesmo, é as pessoas do seu mundo, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, se a gente for pensar ide por todo mundo, não é quase uma minoria de pessoas que têm oportunidades de visitar outros países, né? Mas o Senhor está falando, a gente precisa entender o que o Senhor está falando. Você precisa ser um missionário ali onde você estiver, né? No seu bairro, com seus vizinhos, com a sua rede de amigos. É isso que o Senhor está falando. Então o Senhor está carimbando o nosso passaporte espiritual para influenciar essas pessoas, tá? Nosso passaporte já está avistado pelo Senhor. Então, a gente tem entrada, né, em qualquer região, porque já está avistado pelo Espírito Santo, né? E o Senhor está nos dando poder e autoridade para falar, né, desse amor tão grande do Senhor Jesus. A igreja já era global antes mesmo de haver globalização. É verdade. A igreja do Senhor Jesus é a maior força em rede espalhada em toda a face da terra e precisa ser efetiva com a verdade que liberta e transforma. Nesse movimento, a igreja precisa ser espiritual, bíblica, criativa, contextualizada, ter um coração de misericórdia para com todas as pessoas, né? E a nossa igreja tem sido isso, né? Você tem participado desse movimento, né? Nossa igreja, glória ao Senhor, né? Tem sido bíblica, né? Tem sido criativa, contextualizada, e a gente precisa ter um coração de misericórdia. É isso que a gente não pode esquecer. Amém? A igreja em saudável movimento gera um ambiente de se doar constantemente. É o que nós vivemos falando, a gente precisa servir, nos doar constantemente para chegar, né? Para cumprir essa corrida aí e chegar. A Renata, a gente teve uma reuniãozinha depois da Noite da Conquista, né? Ontem, e a gente conversava com os irmãos.
Às vezes nós até não queremos fazer determinadas coisas ou servir, ter o compromisso de servir no ministério, mas quando nós somos uma igreja saudável, um povo contextualizado, um povo criativo, bíblico, um povo que exercita a misericórdia, nós entramos lá no Ministério Infantil, no som, no multimídia, na recepção, nós vamos servir às vezes até sem vontade. Aí Deus vai entusiasmando, Ele vai dando uma aguinha para nós, vai dando uma moralzinha para nós, sabe, nessa corrida, e daí a gente vai pegando gosto pela coisa. Às vezes a gente começa sem querer, mas nós precisamos ir além. Às vezes você acha que não vai conseguir concluir essa corrida, de servir em um ministério, de fazer alguma coisa. Mas se esforce, porque quem nos chamou já nos capacitou com esse poder que veio do alto do Espírito Santo. Você é capacitado, você carnalmente, humanamente falando, de forma natural, você pode falar, eu não sou capaz. Mas você vive no nosso meio, você é da família VIP, o Senhor já te empoderou para servir. Você tem que quebrar essa barreira da naturalidade ou da carnalidade, de dizer que sou incapaz. Não, você foi chamado, inscrito nessa corrida, e o nosso objetivo final está escrito lá, céu, casa do nosso paizão querido, e você precisa ir para lá. E a gente conversando lá, e a Renata conversando com os irmãos que estavam com a gente, e falando assim, às vezes a gente não tem nem vontade, eu não tenho mais paciência para tal coisa, mas nós precisamos servir, porque nem todo mundo quer servir. Tem gente que está dentro da igreja parado, né? Parado, sentado e sedentário, nem salvo, sedentário, e o Senhor não quer isso. A igreja não é só um lugar para você receber, você recebe e usa de misericórdia para doar. Se você só recebe, uma hora você vai ficar doente, né? Se você tomar os remédios nas medidas erradas, vai causar alguns outros problemas. A vida espiritual também é assim, você recebe e doa, você recebe e doa, e Deus vai te abençoando cada vez mais. E é natural, né, que a gente, ser humano, a gente gosta de conforto, né? A gente gosta de, muitas vezes, tá bom aqui pra mim, vou ficar aqui, né? Tô confortável aqui. E às vezes a gente precisa realmente se doar, né? E o Senhor vai dar essa segurança pra gente. Uma igreja em movimento precisa vencer essa tentação, né, de querer ficar só na zona de conforto. A gente precisa começar a entregar, né, a doar mais de nós, em servir o próximo, em servir as pessoas. E a nossa igreja não será um lugar de satisfação de consumidores. Eu cheguei aqui, estou feliz, estou satisfeito, estou recebendo. Não, mas a nossa igreja tem que ser um celeiro de servos, né? Uma plataforma de envio de mensageiros de boas novas. Tem que ser pessoas que realmente se entreguem para servir, né? O propósito da igreja não é sobrevivência, né? Ou prosperidade. Nosso propósito não é esse. O nosso propósito deve ser servir com amor e excelência. Isso começa no meio da nossa família, né? Nós estamos falando sobre implantando igrejas nas famílias. E então o propósito da igreja, em primeiro lugar, é servir a sua família, né? Começa na família. Nossa casa deve ser uma extensão da nossa igreja. Quando a igreja se estabelece nos lares, mesmo que isso tenha a ver com um lugar, né? Quando a igreja se estabelece nos lares, tem tudo a ver com as pessoas que estão sendo empoderadas, né, para viverem e serem enviadas. Mas primeiro para fazer aonde? Dentro da sua casa, né? A igreja, como a gente acabou de falar, a nossa casa deve ser uma extensão da igreja. Um lugar onde tem paz, onde tem comunhão, onde tem serviço, um se doando pelo outro. Amém? É isso aí, Domênico. Uhul! Nós precisamos nos empolgarmos porque foi Deus que planejou essa corrida. E foi Ele que nos convocou. Glória a Deus! Nós ouvimos esse chamado, Ele se revelou a nós de forma maravilhosa para nós corrermos esta corrida e irmos até o fim. E pelo caminho, se a gente pegar alguém parado, a gente tenta estimular
para seguir em frente. Existem pessoas que vão toda a corrida, tem gente que para pelo caminho. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então, dentro da igreja mesmo, vão ter pessoas que vão parar, tem pessoas que vão se desconectar com o Senhor e vão ver que os problemas ficaram grandes. Por quê? Perderam a conexão com o céu, que é infinito. E daí para pelo caminho e vão se perder. Isso vai acontecer. É triste, mas vai acontecer. Mas nós precisamos viver e lutar com excelência para fazermos os nossos lares a extensão da igreja. Um lugar de bênção precisa ser a minha e a sua família. Precisamos viver a liberdade de adorarmos a Deus na igreja, em casa e em todos os lugares. Você é um verdadeiro adorador, não só nos dias de celebração, de reuniões. Você precisa ser um adorador na igreja, em casa e em todos os lugares. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar por completo, 100% de Jesus. Se não for 100% de Jesus, vai dar ruim. Você vai cansar pelo caminho, você vai parar nessa corrida, nessa maratona que nós estamos seguindo. Mesmo recebendo água, indo à igreja religiosamente, você recebe uma palavra, recebe água, mas se o Senhor não for o seu Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, isso quer dizer, coração, alma, entendimento, está querendo dizer, o Senhor precisa ser Senhor totalmente na sua vida. Ser Senhor totalmente na sua vida. Porque senão você não vai conseguir ser um verdadeiro adorador que vai entusiasmar, que vai inspirar as pessoas da sua família, os seus filhos, o esposo, um parente, uma mãe, um pai, um tio, os amigos. Então você precisa se entregar. Ame-os. Quem ama o Senhor luta contra o pecado. Quem ama o Senhor luta contra o pecado. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Assim nós vamos adorar a Deus na igreja, em casa, em todos os lugares. E vai ser uma adoração com responsa. As pessoas vão sentir que a gente não é mais um crentinho, um fariseuzinho, um religiosinho no meio da multidão. Não, lá vai um servo de Deus. Aqui vem um servo de Deus. Esse é o selo nosso. Esse é o selo que nós buscamos o tempo todo. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse espírito, amados, adorar em verdade e em todos os lugares. Aonde você for, o Espírito Santo é contigo. Se você ama o Senhor de verdade, de todo o seu coração, toda a tua alma, todo o seu entendimento, você vai levar essa verdade. Você vai adorar a Deus em todos os lugares, principalmente na sua casa. Na sua casa, nem todos serão salvos. Mas você precisa fazer a sua parte, não como um crente chato, né? O xiita, né? Aquele que se explode achando que vai receber algum benefício nisso. Não. Nós somos um povo equilibrado, um povo excelente, um povo paciente, um povo de misericórdia, um povo de amor. Nós somos esse tipo de corredores. O nosso foco é o céu. E se pelo caminho a gente vê alguém caído, machucado, a gente vai tentar carregar, seguir junto, dar um ânimo para essa pessoa, para a gente correr junto e chegar até o fim. Nós não precisamos ser os primeiros, nós precisamos chegar, sabendo que tem gente que não vai chegar, é óbvio, porque pelo caminho a gente já viu, o apóstolo Paulo até fala de alguns camaradas que ficaram pelo caminho, no caminho missionário, né? Ele fala assim, esses aí tem que entregar a Satanás mesmo, porque eles trocaram a glória de Deus, as coisas boas pelas coisas naturais, pelas coisas da carne, né? Então nós precisamos, você é um adorador e Deus é Espírito, Ele está em todo lugar com você, aonde você estiver e eu estiver, Ele está conosco. Então nós precisamos, meus amados, adorarmos a Deus na igreja, em casa, em todos os lugares.
A sua família precisa estar no seu coração, na sua alma e no seu entendimento. E é assim que mudamos o nosso mundinho. Começamos em nossa casa. Não seja um crente chato na tua casa. Você já falou de Jesus? Continua convidando. Quando te maltratarem, você para. Mas você continua orando. E pede para Deus trazer outras pessoas para continuar o convite que você foi obrigado a interromper pela falta de educação, de respeito das pessoas. Mas você continua orando. A nossa corrida, às vezes, também é de joelhos, em oração. Então, o seu mundinho começa pela sua casa. Se você não for um bom exemplo na sua casa, vai ser difícil, vai ser muito difícil. Não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, não adianta citar versículos bíblicos e você é aquele chato que só vive crucificando e condenando as pessoas. Então, o primeiro ponto aqui dessa corrida de nós influenciarmos a nossa família, ou fazer com que a nossa família seja uma extensão da igreja, nós precisamos adorar o Senhor em casa, na igreja e em todos os lugares. Amar a Deus em todos os lugares. O segundo aqui, a nossa família é o melhor lugar de começarmos a treinar a servir ao próximo. É o lugar mais fácil. Você tem os seus filhos, o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, para você treinar o amor, treinar de ministrar a verdade, de levar essa verdade que transforma, que liberta. Mateus 22, 39 diz assim: e o segundo semelhante a ele, ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Como que você é visto pelos seus parentes? Como uma pessoa chata, que só sabe falar de Jesus, só sabe falar, nós precisamos falar de Jesus, meus amados. Mas às vezes é melhor nos calarmos e orarmos. E deixarmos as pessoas terem sede de ouvir algo dos nossos lábios. E às vezes a forma que você trata, né, o seu filho, o seu esposo, a forma, o tratamento que você dá, né, vai impactar a vida da pessoa, né? Ele vai ver, nossa, a minha mãe está diferente comigo no meu tratamento, ela já não briga mais, já não fica chamando atenção. Você vai colocar tudo diante do Senhor em oração e você vai mudar o tratamento, você vai começar a servir melhor o seu próximo, né? O próximo que a gente diz é o que está ali convivendo com você na sua casa, né? A gente precisa pedir a sabedoria ao Senhor de como lidar e de como tratar com as pessoas da nossa vida. Por isso que a gente precisa adorar a Deus na igreja, em casa, em todos os lugares. Como a Rosa falou aqui, a extensão da igreja é o nosso lar. E o segundo é treinar o servir ao próximo. Começa treinando em casa, tendo paciência, amando, ministrando com amor, com uma palavra suave, de paz, mas vai sair com autoridade porque o Espírito de Deus habita em nós. Estou orando por você, você vai conseguir. São palavras de amor, né? Palavras que realmente vai impactar a pessoa. A Dora sempre fala isso, que está orando pelos filhos. Aonde vão, o que vão fazer, estou orando por você, estou orando por você, estou orando. É isso aí. Às vezes a sua palavra vai ser essa, estou orando por... Você não vai doutrinar a pessoa. Nós somos testemunhas do Evangelho, das boas novas. Discipular, ensinar a doutrina da palavra de Deus, isso aí é com o tempo dentro da igreja. Tá? Você não vai querer doutrinar quem você nem levou as boas novas de salvação ainda. Então, vamos treinar. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você quer ir para o céu? Você acha legal ter a certeza da salvação? Então, você precisa treinar servindo a sua família. Comece servindo a sua família. Amados, não é ser trouxa. Não é ser frouxo. Tá? A gente não tem que ser conivente com o pecado. Mas nós vamos ministrar com amor. Nós vamos dar orientação. E de vez em quando a gente vai se calar. E as pessoas vão falar, não vai falar nada. O que eu vou falar, vocês já sabem. Eu vou falar de Jesus para você. Eu vou falar qual que é a vontade de Jesus para essa situação que você está querendo agir dessa forma. Qual que é a instrução bíblica com relação ao jeito que você está querendo agir.
ou reagir. Treinar. Treine em casa, com a sua família. 1 Timóteo 3,4 diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Amados, a gente sabe que a gente vive um tempo que os nossos filhos pegam 12, 13 anos aí, já são terríveis. Já querem mandar, já querem sair, já querem acontecer. Governar bem a sua família é você ser exemplo na fé. É treinar o tempo todo. É adorar a Deus na sua casa, no lar, em todos os lugares. É amar o próximo. Vai chegar um momento que seu filho não vai te ouvir mais. Mas você está com a consciência tranquila. O inimigo não vai poder te acusar de que você não fez o que deveria ser feito. Amar, adorar a Deus na igreja, na sua casa, em todos os lugares. E servir dentro da sua própria casa. É o lugar melhor para se treinar. Então, trabalhe para governar bem a sua casa com amor, com paciência. Não sendo aquele crente chato. Se os teus filhos, o teu cônjuge diz que você é um chato, você precisa parar e discernir. Aonde que eu sou chato? Eu estou falando demais? Então pare de falar. Ore. É momento de parar e orar. Até que a pessoa tenha sede de te ouvir de novo. Daí ela vai pedir para você continuar falando. E você continua. E o último ponto aqui, né? O primeiro foi adorar a Deus na igreja, em casa e em todos os lugares. Né? Nós precisamos, nessa corrida, para trazer a igreja para dentro da nossa casa, a gente precisa entender que a nossa casa é um lugar de adoração. É uma extensão da igreja. Que nós temos a nossa casa para treinarmos tudo aquilo que Deus ministra para nós dentro da igreja. E esse último, precisamos lutar por nossas famílias viverem em comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Nessa comunhão com Deus, irmãos, às vezes a gente vai perder a comunhão com algumas pessoas, tá? Existem aquelas pessoas que só gostavam da gente quando a gente pagava bebida, pagava churrasco, falava palavrão, falava besteira, fumava, bagunçava, se prostituía. Não. Você vai perder algumas pessoas nessa corrida. Algumas pessoas não vão te acompanhar, mas você não pode parar. Então precisamos lutar para a nossa família viver em comunhão com Deus. Salmo 133:1, conhecidíssimo de todo mundo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amados, nós precisamos ter união. Nós não podemos ser conhecidos dentro das nossas casas como os crentes chatos. Não podemos. Nós adoramos a Deus, nós treinamos em casa, treinamos o quê? O amor. E nós precisamos lutar para estarmos em comunhão com a nossa família. Para que na hora da angústia deles, eles clamem para que nós possamos falar de Deus, de uma palavra de Deus para a vida deles. Né? Então, é bom e Deus espera isso de nós, que nós possamos viver sempre em união. Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Lute por isso, meu amado, minha amada. Vamos lutar por isso. Nós vamos treinar, nós vamos adorar e não vamos parar de adorar. Nós não vamos parar de correr de maneira nenhuma, porque nós precisamos e a promessa é para mim e é para você. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Como? Nós precisamos treinar em casa. E Mateus 28:20. Ensinando-os. Nós ensinamos. Meu irmão, minha irmã, você ainda tem um pouco de autoridade sobre o teu filho? Traga ele para a igreja. Querendo ou não querendo, amando ou não amando, traga para a igreja. Tem gente que fala que não é assim que funciona. É assim que funciona. Porque vai chegar a hora que ele vai falar, tô saindo e você não vai poder fazer nada. Mas agora você está sustentando o seu filho, você está sustentando a sua casa, oriente-os para ir para a igreja. Ah, mas eu vou sem a minha vontade. Venha sem vontade. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós convidamos, nós trazemos e o Espírito Santo vai agir. Nós precisamos lutar pela nossa família. Não vai, meu irmão, minha irmã, na conversa desses irmãos que já perderam o controle da sua casa e quer que você perca o seu também. Você consegue trazer seu filho para a igreja? Traga. Sua filha? Traga para a igreja. Mesmo que eles não gostem. Traga.
E o Espírito Santo vai agir e vai honrar a sua fé. Porque você está lutando, você está treinando, você está adorando e você está lutando para ter a tua casa em comunhão com Deus. Como? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o confim dos tempos. Até o fim dos tempos. Deus vai estar sempre contigo. Mas você precisa adorar Ele de verdade, você precisa continuar nessa corrida de servir ao próximo, de servir a sua família, de abençoar a sua família e não desistir. Você pode ser proibido às vezes de falar, mas de orar jamais. Então ensine a obedecer o que você tem aprendido de Deus dentro da igreja. E o Senhor promete que Ele vai estar com você o tempo todo. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração. Deus está com você o tempo todo. Ele também ouve e Ele também vê quando você está vivendo no erro e no pecado. Saia disso e vamos continuar essa corrida, porque logo, logo nós vamos avistar o nosso ponto de chegada, a casa do nosso maravilhoso Deus. As únicas plataformas para vivermos a nossa vida plenamente é a igreja e a família. Você precisa estar em comunhão com a igreja para viver bem em família. Não tem jeito. Não é a família e depois a igreja. Não é. Você precisa estar bem na igreja, em comunhão, servindo, aprendendo, e daí você leva isso para dentro da sua casa. Plataforma, igreja, e ali você treina na sua família e de repente viram duas plataformas para você, para abençoar os seus familiares, para verem, para correrem e chegarem até o fim. A nossa família precisa ver Jesus em nós o tempo todo. Se você não está transmitindo, se o seu reflexo para a sua família não for Jesus, tem alguma coisa errada. Se o seu testemunho de vida tem dito que você não é um cristão genuíno, pare, pense e recomece. O Senhor está te dando uma nova oportunidade. Nós representamos Jesus o tempo todo. Queremos que seus familiares venham à igreja. Queremos. É maravilhoso ver a sua família chegando na igreja. Mas é você que leva a igreja até os seus familiares, até as pessoas. Se você não está levando a igreja, e a nossa igreja tem lutado para viver o amor, a excelência na palavra, no cuidado, no carinho, na atenção com as pessoas. Falhamos porque somos humanos, mas nós estamos lutando para sermos o melhor possível, para que você consiga levar a nossa igreja para dentro da sua casa. Mateus 28:19 para terminar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A nossa corrida ainda não acabou, meus irmãos. Vamos fazer discípulos e comece treinando na sua casa. Vamos implantando a igreja dentro das nossas famílias em nome de Jesus. Adorando a Deus, treinando em casa o amor, a paciência e lutando o tempo todo pela sua família. Até onde você puder, porque tem hora que a gente não consegue mais. Que daí os nossos filhos decidem tomar conta da sua vida, se tornam maiores, e daí a gente pode dar copos de água para eles, né? Dar as porções da palavra, e daí eles vão aceitar ou não. Mas nós vamos continuar essa nossa corrida em nome de Jesus, e nós vamos vencer. Vamos vencer sim. É isso aí, nós vamos vencer sim, em nome de Jesus. Queremos agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar e que você guarde essa palavra no seu coração, né? A gente precisa lutar pela nossa família, né? E viver em comunhão com Deus. Implantar a igreja dentro das nossas casas. Amém? Deus abençoe grandemente. Aleluia. Oremos. Senhor, muito obrigada por esse tempo. Pai, queremos pedir graça ao Senhor, que o Senhor nos instrua, nos dê sabedoria para alcançar os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos amigos. Queremos que a nossa casa seja extensão da sua igreja, Senhor.
Queremos cumprir o propósito para que fomos chamados, Pai, e alcançar o prêmio dessa vocação, o prêmio tão glorioso que é a vida eterna junto com o Senhor. Queremos alcançar, terminar essa corrida, Senhor, mas sem a Tua ajuda, sem a Tua graça, nós não conseguiremos. Pai, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, os nossos queridos amigos e familiares que estão nos assistindo, que o Senhor nos dê um resto de noite na Tua paz. Queremos Te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Deus abençoe.